O nosso Diga Doutor, olha só, a gente vai falar sobre cálculo renal, a famosa pedra nos rins. E a gente convidou aqui no nosso estúdio o médico Mário Nicolau Jacobino, que é nefrologista, já está aqui na nossa sala de estar. Tudo bem, doutor Mário? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Obrigado pelo convite. Vamos estar com muita informação sobre esse problema aí que afeta tanta gente, doutor Mário? Vamos, certeza. Falar um pouco mais aqui a respeito do cálculo renal. É um problema que afeta milhares de pacientes e a gente sabe que a crise de cálculo é uma dor insuportável, chega a ser uma das piores dores que uma pessoa pode ter. Então é sempre importante a gente estar alertando contra esse problema e o que fazer para você prevenir. Olha, se você que está aí, quer fazer alguma pergunta aqui para o doutor Mário, é só enviar sua pergunta para o nosso WhatsApp, olha, no 869-9927-0783, tá bom? A gente está aguardando aqui a sua pergunta. Bom, doutor Mário, eu queria que o senhor explicasse para a gente por que as pessoas têm cálculo renal. Pedra nos rins, gente. Pronto. Então, o que é cálculo renal? É quando ocorre a precipitação de sais na nossa urina, no nosso rim. Isso é devido a quê? Devido a um excesso de sal ou então devido à falta de água. A gente sabe que a vida moderna faz a gente viver basicamente em ar-condicionado, em escritório. A gente quase não tem mais aquele hábito de estar constantemente bebendo água. Além disso, a alimentação. Nossa alimentação está cada dia pior. Muito fast food, muito refrigerante, muito suco de caixinha, conservantes, enlatados. Então, tudo isso tem a quantidade excessiva de sal. Que é o sódio, né? Que às vezes você encontra lá no rótulo do alimento sódio. Exatamente, exatamente. A gente tem uma imagem aí, doutor, que acho que fica bom para o senhor falar em cima dessa imagem, porque as pessoas em casa elas vão entender melhor como que funciona. Essa fotozinha que a gente achou aí na internet, esses pontinhos brancos, aí seria o cálculo renal? Exatamente, são os sais precipitados formando cristais. E você percebe que ele pode estar tanto dentro do rim, que é quando a pessoa é portadora de calculose renal, que a gente chama, em geral não provoca dor, apenas um certo desconforto de vez em quando, ou então quando ele começa a querer sair, começa a querer ganhar a via urinária propriamente dita, indo do rim até a bexiga. Que é o que onde ele fica nesse canal. Isso. Aí que dói. Que é o nosso ureter, que aí dói bastante. Que o cálculo está sendo expulso do nosso sistema urinário e aí é como se fosse uma pedra roçando na mucosa urinária. Causa bastante dor, associada às vezes a náuseas, vômitos, enjoos e uma dor caminhando em direção à região inguinal. Olha, e outra imagem aí de cálculo renal. A gente está vendo tipo essa pedrinha aí que saindo do rim para a via urinária. Esse canal aí é o canal urinário. É o nosso canal urinário. E aí você percebe que tem cálculos que ficam próximos à região avermelhada, que são cálculos, digamos assim, dormindo no seu rim, só que tem um cálculo já saindo, pegando essa via amarela, que é o ureter, em direção à bexiga. E todo cálculo ele sai do nosso rim ou tem cálculo que fica aí a vida toda? É em forma indefinida. Tem cálculos que saem depois de 2, 3 meses e tem cálculos que passam anos e não são eliminados. Depende muito do tamanho, da localização, que é visto de acordo com exames de imagem que a gente pede para o paciente. Agora, doutor, tem pessoas que têm predisposição a ter cálculo renal ou algum tipo de problema que acaba acarretando nesse problema? Com certeza. Tem alguns problemas de saúde, como, por exemplo, defeitos na fisiologia renal, ou então defeitos de alguns hormônios, como o paratormônio, que é um hormônio produzido pela paratireoide, ou até mesmo agora, que é época de Covid, está todo mundo repondo vitamina D, né? Todo mundo tomando doses cada vez mais altas da vitamina D. O que é que ela causa de efeito colateral? Absorve mais cálcio no intestino. E esse cálcio tem que ir para algum lugar e vai até o rim para ser filtrado, para ser eliminado. No entanto, como a quantidade é bastante excessiva do cálcio, acaba depositando e formando as pedras nos rins. Tem algum exame que a pessoa deve fazer periodicamente para poder saber se tem cálculo renal ou esse exame só deve ser feito quando a pessoa está sentindo tem algum sintoma? Um simples ultrassom dos rins, a gente já consegue verificar a grande maioria dos cálculos renais, ou até mesmo um raio-x de abdômen, porque a maioria dos cálculos é formado de cálcio. Cerca de 70% a 80% dos cálculos. Então, por ser de cálcio, é visto um simples raio-x de abdômen. Então, vamos para os sintomas, então, do cálculo renal. Os principais sintomas, olha aí. Sintomas do cálculo renal: desconforto ou dor lombar, ou seja, dor aqui na base das costas, é isso? E geralmente essa dor ela tem que ser dos dois lados ou ela pode ser só de um lado? Só de um lado, só do lado que está sendo eliminado o cálculo. Então, é uma dor que fica aqui por trás, embaixo da nossa costela, região que a gente chama retroperitoneal. Em geral, ele irradia para baixo, irradia para a região inguinal. Para a perna, vou falar mais fácil aqui, doutor Mário. Para a região genital, pronto.
Falando mais... para a região, para a virilha. Isso, para a virilha. Não é para a perna, não. Não, para a virilha. Certo. E associada a náuseas, vômitos, enjoos e pode ou não ter sangramento urinário visível, que às vezes o sangramento é microscópico, não dá para você ver a olho nu, apenas no exame laboratorial de urina. Mas tem alguns casos que sangra, ou quando só sangra quando está passando pelo canal urinário? Apenas quando está passando pelo ureter, que a gente viu na imagem anterior. Aquele canal. Que liga o rim até a nossa bexiga. Ok, então, doutor. Em relação ao que pode ser feito para que evite ter cálculo renal? O que a gente pode... como a forma de prevenir? Ótima pergunta. Então, primeiro de tudo, investigar a causa. Né? Fazer exames, hormônios, vitamina D, urina 24 horas para você dosar o cálcio, o sódio, vários elementos urinários para ver se está tendo algum distúrbio. Achando algum distúrbio, você trata com medicações. Vamos supor que você tem vários cálculos, exames deram normais. Então, provavelmente, é devido a mau hábito de vida. Que hábitos você teria que mudar, então? Evitar o sal, lembrar o sal do refrigerante, do fast food, suco de caixa, enlatados. Conservantes. Exatamente. Evitar a proteína de origem animal, então dê preferência a peixe e frango, carne branca, porque tem um pouco menos de proteínas. E beber mais água, pelo menos 2 litros, 2,5 litros de água todos os dias. E é importante salientar que a ingesta hídrica ao longo do dia, de manhã, de tarde e de noite. Porque pode ser só no horário, né? Isso. Muitas vezes o paciente chega à noite, passou o dia no escritório, não sentiu sede e vai e bebe seus 2, 3 litros de água de uma vez só. Isso não é bom fazer. Tem que ser uma ingesta hídrica ao longo do dia para prevenir a formação do cálculo. Produção, a gente tem 2 cartelinhas aí para a gente resumir aí como prevenir o cálculo renal. Por favor, vocês podem colocar aí na tela para ficar mais fácil? Olha, ingerir de 2,5 a 3 litros de água por dia, 2 a 3 litros d'água, né, doutor? Exatamente. Então, evitar o excesso de sal na comida, evitar o excesso de consumo de proteínas animais, que é o que o senhor já falou. Olha aí a outra cartela. Combater o excesso de peso e praticar exercícios físicos. Isso é uma coisa de rotina para tudo na vida, né? Exatamente. Para a saúde de uma forma geral. Evitar o consumo de suplementos de cálcio ou vitamina C, caso não sejam necessários para um tratamento de outras doenças, é isso, doutor? Isso. Inclui aí a vitamina D. E a vitamina D que está muito em alta também agora, né? Está muito em alta por causa do Covid, está cada vez mais pessoas fazendo uso. Consumo de vegetais, alimentos ricos em fibra e fruta. Isso. E de preferência frutas cítricas. Limão, laranja, abacaxi. Tem que evitar tomate, doutor? Boa pergunta. Muita gente pergunta, doutor, eu tenho que evitar tomate porque tem semente? Não é bem assim. A semente das frutas, das verduras, nada tem a ver com cálculo renal. Pelo contrário. Já o tomate em si, ele é rico em oxalato. Aí o oxalato em excesso pode induzir cálculos de oxalato de cálcio. Então vamos lá, doutor. Em relação, a gente está falando sobre o consumo de alimentos como tomate. Então o molho de tomate, ele pode ser consumido ou é melhor o tomate? O que deve ser evitado nessa situação do tomate? O molho de tomate é industrializado, então vai ter conservantes, vai ter um excesso a mais de sódio, de sal. Então dê preferência sempre aos alimentos naturais, ao tomate. Faça seu molho na hora, para fazer macarronada, lasanha, etc. De preferência sempre alimentos naturais. Doutor, e quando a pessoa está numa crise de um cálculo renal, como é que a pessoa deve agir? Porque às vezes você não sabe se a pedra vai descer, se a pedra não vai descer e a dor fica sendo insuportável. Isso. O que o paciente deve fazer? Pronto, então primeiro, se você está sentindo uma dor por trás das costas, irradiando para baixo, com náuseas, vômitos, é uma dor insuportável, se compara a parto normal, então procure ajuda médica. O médico certamente vai passar exame para você fazer de imagem para verificar o tamanho e a localização do cálculo. Se cálculos grandes, acima de 1 centímetro, precisam de abordagem cirúrgica, não vai sair. Então, precisa ir para o urologista para ele poder passar um catéter chamado duplo J, que é para o cálculo ser eliminado. Cálculos menores que 5 milímetros, você tenta um tratamento clínico com medicações, analgésico para a pessoa suportar a dor, e uma outra medicação para relaxar a musculatura e facilitar a eliminação do cálculo. Entre 5 a 10 milímetros vai depender do tanto que a pessoa suporta a dor. A gente sabe que homem quase não suporta dor. Né? Homem então, é bufino mesmo, viu? Em geral, o homem tem que se operar com cálculos pequenos, 5, 6 milímetros. Já as mulheres se operam, em geral, acima de 10 milímetros. Nós somos mais preparadas para esse tipo de depende muito dos sintomas, da clínica e dos exames que ele vai fazer na urgência. Bom, doutor, mas já tem pergunta. Vamos lá, pessoal da técnica. Solta a pergunta aí da Juscelina Costa, ela é de Demerval Lobão. Boa tarde, Juscelina. Olha, quem tem pedras nos rins, pode tomar vacina contra a Covid-19? Boa pergunta. Deve tomar.
todo paciente, toda pessoa, quando chegar a sua vez na vacina, deve tomar a vacina contra o Covid. Cálculo renal em nada vai interferir na questão do imunizante. Mais pergunta. Da Dani Maria, ou Maria mesmo. Ela é de Piripiri. Boa tarde, Dani. Como posso saber se tenho cálculo renal ou algum problema renal? A gente sempre recomenda, pelo menos uma vez por ano, toda pessoa ir ao médico para fazer um check-up. E nesse check-up é sempre importante estar verificando como é que anda o funcionamento do rim. Quais são os 3 principais exames? A creatinina, que é como se fosse uma sujeira no sangue. Quanto maior a creatinina, mais sujo o sangue está, é sinal que seu rim não está conseguindo limpar direito o sangue. O segundo, o sumário de urina, para verificar se está perdendo proteínas, se está perdendo sangramento, às vezes até de forma invisível, microscópico. E o terceiro, o ultrassom de rins e vias urinárias. Esse sim, para analisar cálculos, analisar o formato do seu rim e outras questões relacionadas à nefrologia. Mas isso você vai no médico que faz o check-up. Se tiver algum problema, ele indica para o nefro ou para o urologista? Pronto. Outra pergunta muito boa. Quando é que eu vou para o nefro? Quando é que eu vou para o urologista? Então, no caso de cálculo renal, as duas especialidades caminham juntas. O paciente tem um acompanhamento multi-especialidade. Agora, se seu cálculo for pequenininho, 1, 2, 3 milímetros, às vezes grãos de areia, não precisa ir no uro de imediato. Deixa que o nefrologista vai encaminhar na hora certa. Então, assim, na dúvida, vá no nefro, porque se o nefro achar necessário, achar que é questão cirúrgica, ele encaminha para o urologista operar. Tá bom. Tem mais pergunta, doutor Mário. Charles do Centro. Olha, açúcar e sal contribuem para ter cálculo renal? Contribuem, seu Charles, principalmente o sal. Então, como a gente alertou, não só o sal de cozinha, mas o sal dos alimentos enlatados, industrializados, conservantes. É importante ter uma alimentação restrita na questão do sódio e na questão dos açúcares, para você evitar problemas maiores no futuro. E quando se fala em açúcar, gente, massa é açúcar também, né, doutor? É carboidrato. Carboidrato que se transforma em açúcar. Exatamente. Fica igual o açúcar no nosso sangue, né? O açúcar que a gente consome e o pão. Exatamente. Olha, mais pergunta aí, ó. Por favor, coloquem a pergunta da Marinalva Vieira, ela é de Timon, no Maranhão. Boa tarde, Marinalva. A pergunta dela é a seguinte: qual a diferença entre cálculo renal e pedra na vesícula? Pronto, ótima pergunta também. Muita gente acha que os dois cálculos têm a ver um com o outro. Não tem a ver. A vesícula é um órgão que fica no nosso aparelho digestivo. Tem a ver muito com a questão de digestão da alimentação. A vesícula armazena a bile e às vezes a bile um pouco mais espessa acaba provocando a formação do cálculo biliar, da pedra na vesícula. Já a questão do cálculo renal é a precipitação de cristais no tecido do rim, tá bom? Então tem uma diferença entre esses dois tipos de pedras. Até a formação do tipo das pedras também é diferente. Quem tem cálculo renal não obrigatoriamente vai ter cálculo na vesícula e vice-versa. Ok, então vamos para a última pergunta aqui para o doutor Mário, do Romeu, do bairro São João. Boa tarde, Romeu. Parabéns pelo programa. Obrigada, viu, Romeu? Beber 2 litros de água de coco em um único dia faz mal? Pronto. Romeu, boa pergunta também. A gente recomenda você ingerir líquidos de uma forma geral. Água mineral, muita gente pergunta se água mineral faz mal. Água comum, água com gás, água de coco. Agora, sempre lembrando que exageros sempre fazem mal de alguma forma. Então, se você tem costume de beber todo dia 2 litros de água de coco, realmente não é recomendado porque tem mais eletrólitos, mais sais, mais sódio, mais potássio, mais minerais. Mas se for uma coisa esporádica, você sai com os amigos, vai para a praia, de repente bebe 4 cocos no dia, não tem problema nenhum. Seu organismo vai conseguir se adaptar àquela quantidade maior de água de coco que você ingeriu. Não, você não deve trocar o consumo diário da água, né, potável, pela água de coco. Isso. Mas uma vez ou outra não tem problema. Obrigada, viu, doutor Mário? Eu que agradeço o convite. Muitíssimo obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui ao Vida Saudável, viu? Estamos à disposição. Tá, muito obrigada. Obrigado. A gente vai